Preço do Bitcoin é 93,8 mil dólares no momento que eu estou gravando esse vídeo, então subindo aí no dia, subindo nos últimos 5 dias, a gente teve ali, né, durante um bom tempo o Bitcoin na faixa dos 90, 91 mil dólares, o preço caiu ali para a faixa dos 85 mil dólares, com uma queda bem repentina, mas já subiu de novo e agora não só voltou para os 90 mil dólares, mas aparentemente está em uma tendência de alta e já passou inclusive dos 94 mil dólares. Aqui, quando a gente olha em reais, então está muito próximo dos 500 mil reais, 498 mil reais. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a possibilidade do bull market não ter começado ainda. Como assim não ter começado ainda? A gente teve aqui uma valorização de em torno de 600% em dólar, do fundo até o topo, mas a gente não teve aí um cenário de tanta expansão monetária. E você se lembra daquela questão dos 4 em 4 anos, que muitas pessoas falavam que tinha a ver com o halving? Então, o halving ele é cada vez menos relevante para o Bitcoin do ponto de vista da oferta. Então, talvez esses ciclos de 4 em 4 anos estivessem mais alinhados com uma questão de expansão e retração da base monetária, da liquidez no mercado, e não tanto em relação aí a os ciclos do halving, né, que no passado faziam muita diferença aí para o ponto de vista da oferta do Bitcoin, mas hoje em dia não são mais tão relevantes. Para exemplificar o que eu estou falando, então aqui vocês veem a oferta do Bitcoin, que ela é decrescente, aí, não decrescente, mas ela cresce em um ritmo cada vez menor e chega aí nessa assíntota horizontal em 21 milhões de unidades. Então a gente vê que o halving aí não faz mais tanta diferença na oferta do Bitcoin. A maior parte dos Bitcoins já foram minerados. Então a questão dos 4 em 4 anos podem ter muito mais a ver com ciclos monetários e não tanto com o preço do Bitcoin. Enfim, vamos falar sobre isso e sobre vários outros assuntos. Temos inúmeros assuntos interessantes para falar no vídeo de hoje. Esse é o primeiro, então. E antes de começar, já deixa o like, clique no sininho, clique no hype, inscreva-se no canal e também considere fazer parte da área de membros do canal por apenas R$ 7,99 e ter acesso a conteúdo exclusivo. Então, menos que você paga aí no Netflix e possivelmente, se você de fato aprender algo útil sobre economia, investimentos, Bitcoin, no futuro, isso pode, né, ser muito mais vantajoso do que esse investimento inicial. Dito isso, vamos dar uma olhada aqui no post do Explica Bitcoin no X.com. Abre aspas, né? E se o bull market nem tiver começado e a gente tiver só vivido o bear market? Ele falou sobre isso recentemente em um vídeo do canal. Eu vi esse vídeo bem interessante onde ele fala sobre isso. De fato, é uma tese muito interessante aqui, né? O post original aparentemente é do BitPain, então, onde ele fala exatamente sobre essa hipótese. E observem aqui, né? QT seria basicamente a retração de crédito por parte do Banco Central dos Estados Unidos, a maior economia do mundo, e o QE, o Quantitative Easing, seria basicamente o aumento de liquidez no sistema. Então, em azul, temos os momentos de aumento de liquidez no sistema e em vermelho, os momentos de aperto de liquidez. E na última vez, onde a gente teve um aperto de liquidez, o preço do Bitcoin esteve em um bear market, né? Ele corrigiu. E quando estava em um momento de mais liquidez no mercado, o preço do Bitcoin subiu. E agora, o preço subiu, mas ele subiu tão pouco que faz com que algumas pessoas pensem se essa valorização do Bitcoin não pode ser simplesmente, todas as notícias positivas em relação ao Bitcoin. Estados Unidos falando em reserva estratégica de Bitcoin, estados americanos comprando Bitcoin, como o caso do Texas, El Salvador comprando grandes Bitcoin Treasury Companies. Enfim, a exposição ao Bitcoin está aumentando. A BlackRock, a maior gestora de investimentos do mundo, criou o ETF de Bitcoin que foi o mais rápido da história a chegar em 70 bilhões de dólares. Deixa eu mostrar aqui novamente essas notícias, né? Então o ETF da BlackRock se torna o mais rápido da história a acumular 70 bilhões de dólares. Então várias notícias positivas. Então, será que talvez o bull market de verdade não tenha nem começado ainda no Bitcoin e a gente vai ver o bull market de verdade quando a liquidez começar a fluir para a economia? É uma tese que faz sentido. O disclaimer que a gente sempre faz aqui no canal é que isso não é uma dica de investimentos, mas eu acho que é muito interessante essa tese. Bom, o que tem a ver liquidez global com o preço do Bitcoin? Já falei várias vezes, né? Esse artigo aqui da Lynn Alden fala sobre isso, onde ela mostra a relação entre liquidez global e preço de vários ativos. Dentre eles o Bitcoin, né? Talvez essa maior relação existe no Bitcoin, pelo menos no momento em que ela fez o artigo, né?
mas também outros ativos, ouro, SP500 e por aí vai. A questão é que quando a liquidez aumenta, tem dinheiro sobrando, as pessoas não são burras, elas vão alocar esse dinheiro em algum lugar, elas não vão deixar parado na conta corrente ou embaixo do colchão, e esse dinheiro ele vai para algum lugar e acaba indo, aparentemente, em boa parte das vezes para o preço do Bitcoin. Quando ela fez esse estudo aqui, então, em 83% dos casos, o Bitcoin se moveu na mesma direção que a liquidez global. Então, olha só como isso é interessante. O Bitcoin, geralmente, ele se move em relação à liquidez global no mesmo sentido. E o Bitcoin, mesmo com essa redução aí de liquidez na economia, o Bitcoin estava indo para cima, olha só que interessante. Imagina o que não poderia acontecer quando o dinheiro realmente estivesse barato, redução da taxa de juros, impressão de moeda, né, aumento da liquidez no mercado. É uma tese interessante aí, a gente tem uma decisão agora no dia 10 do Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos, onde ele vai definir qual vai ser o trajeto aí da taxa de juros. Então, ficaremos de olho nisso e manteremos vocês informados, mas eu gostei dessa tese, eu acho que faz sentido, né? Então, vamos seguir aqui na análise que a gente fez e depois pular para alguns outros assuntos, porque realmente o tema está quente hoje, né? Se o bull market nem tivesse começado, né? Como é que seria? Então, o ciclo inteiro de 2022 a 2025 aconteceu em QT, né? Um aperto monetário, enquanto o bull market anterior, 2020 a 2021, aconteceu em QE, né? Quantitative easing, ou seja, dinheiro infinito, né? Entre aspas. Nunca tivemos um bull market real sob aperto monetário tão agressivo. E o Bitcoin subiu de 15 mil dólares para 124 mil dólares sem liquidez. Isso aqui é brutal, essa informação aqui, né? Nenhuma outra classe de ativos fez isso. Isso sugere uma hipótese fortíssima, uma hipótese bullish. E a gente sempre tem que fazer o disclaimer de que isso não é uma dica de investimentos, para o pessoal não ficar emocionado aqui, né? É sempre importante isso. Mas a frase, né, essa hipótese sugere que esse não foi o bull market e podemos estar apenas aquecendo para o verdadeiro bull market, né? O gráfico mostra dois mundos completamente diferentes. O bull market anterior, 2020 a 2021, com liquidez explodindo, quantitative easing insano, estímulos trilionários, taxa zero, impressão explícita de dinheiro, Bitcoin saindo de 3 mil dólares para 69 mil dólares. E o bull market atual, então, 2022 a 2025, temos um QT extremo, né? Um aperto monetário extremo, né? Quantitative tightening, né? Taxas mais altas em 40 anos, contração monetária global, ETF drenando oferta no ambiente seco e varejo ainda fora. E mesmo assim, o Bitcoin sai de 15 mil dólares e bate 124 mil dólares. Isso pode não ser o bull market, pode ser o início de um pré-bull market, né, um anti-bear market, enfim, aí eu deixo o nome com vocês nos comentários e também aproveito para perguntar, né, será que isso faz sentido ou essa tese não tem fundamento nenhum? Bom, então é o Bitcoin sobrevivendo ao pior cenário macro da história, aí que tá, né, porque de fato em termos de liquidez sim, mas a gente tem várias notícias otimistas aí para o cenário do Bitcoin, que não são notícias de curto prazo, porque quando o ETF entra, quando a Vanguard entra, quando grandes países entram, Bitcoin Treasury Companies, não é um movimento de hype, de febre, né? Eles estão entrando para valer e temos várias notícias, inclusive sobre isso, não sei até quão longe eu vou conseguir ir aqui, mas tem muitos assuntos interessantes. Bom, então, se o QE realmente voltar, ou seja, se a liquidez realmente voltar, nada no gráfico atual foi bull market. O Japão já voltou ao QE, a China voltou, o Canadá voltou e o Fed encerra o QT em dezembro, né? Ou seja, o Fed vai encerrar essa medida, esse programa de redução de liquidez, agora em dezembro. Então são notícias aí interessantes, ficaremos de olho aí no movimento, porque uma das coisas que pode mudar um pouco o mercado também é a questão da taxa de juros, que deve sair no dia 10 essa decisão, né? Os Estados Unidos, então, estão preparando estímulos fiscais massivos. E a pergunta é, o que acontece com o Bitcoin quando sair do QT e entrar novamente no QE? Ou seja, quando a liquidez entrar aí na economia. E se ele fizer, se ele fez já 8 vezes em ambiente hostil, o que pode acontecer em ambiente favorável? E essa talvez seja a leitura, né? O bull market real só começa com liquidez. Em 2013, o quantitative easing, né, parabolizou o preço do Bitcoin. Em 2017 também.
em 2020, também em 2025, o que será que pode acontecer com o preço do Bitcoin se a mesma questão da liquidez aumentando acontecer, né? Vamos dar uma olhada aqui no preço do Bitcoin nos últimos ciclos aqui então rapidinho, só para vocês lembrarem que a gente teve 600% de valorização do fundo ao topo, o que é pouco para o Bitcoin, muito para qualquer outro ativo, né? Pô, 600% de valorização em dólar é muita coisa, mas para o Bitcoin não é tanto assim. Por exemplo, de dezembro de 2018 até, vamos ver, até outubro de 21, então tivemos mais de 1.400% de valorização em dólar, né? Novembro de 21, na verdade. Então, mais de 1.400% de valorização em dólar. No último bull market aqui, né, de 2017, mais de 4.000% de valorização em dólar. Então, o potencial de valorização do Bitcoin realmente é muito grande, embora, conforme ele vai se tornando um ativo mais caro, com maior valor de mercado, com maior market cap, é mais difícil mover um ativo tão valioso assim, né? Mas realmente, se a liquidez começar a jorrar no mercado, a coisa pode ficar interessante, né? Bom, então, passando os últimos 24 meses, então, o Bitcoin ele se valorizou mesmo com juros altos, com liquidez drenada, com venda pós-ETF, com estresse geopolítico, com recessão técnica, com varejo fora do jogo. E se isso foi o, abre aspas, bull market, imagina o que o bull market de verdade não pode ser. Então é realmente uma questão relevante aqui. Bom, antes de continuar para a próxima notícia, um disclaimer que também vale, né? Até quando eles vão conseguir ficar imprimindo dinheiro aí a rodo, né? A gente já vê a perda de poder de compra das moedas fiduciárias ao longo do tempo. O dólar já perdeu mais de 97% do seu poder de compra desde 1913, o real então nem se fala, nem existia nessa época. E a dívida dos Estados Unidos já passa de 38 trilhões de dólares e está subindo. Então, até quando isso será sustentável? Não sei, mas o Bitcoin ele foi criado, inclusive, pós-políticas de quantitative easing, né, pós-crise de 2008, justamente com o objetivo de resolver o problema do dinheiro, né? Quando vocês veem esse gráfico aqui explodindo, quem criou o Bitcoin viu isso e pensou nisso na hora de criar o Bitcoin. Não à toa, muitas pessoas veem o Bitcoin como uma alternativa, outras veem o ouro como uma alternativa que, diga-se de passagem, está se valorizando também bastante no anual, né? Então os ativos escassos de verdade vêm se valorizando em relação às moedas fiduciárias, mas o disclaimer que eu queria fazer aqui só é questão de até quando eles vão conseguir injetar liquidez no mercado, né, com toda essa dívida crescendo. Então é um ponto de atenção quando a gente fala em bull market, nessa questão aí de valorização do Bitcoin e bull market real. E seguindo então no mesmo assunto, eu trago essa notícia aqui também no x.com do BitDove. Olha só, o BitDove, o Bitcoinheiro camarada, então o pessoal lá do canal Bitcoinheiros, que é um excelente canal, diga-se de passagem, ele coloca o seguinte, abre aspas, né? O Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, acaba de injetar 13,5 bilhões de dólares no sistema bancário dos Estados Unidos por meio de operações de recompra na calada da noite. Só perde para a impressão do Covid em 2020. Os bancos estão se preparando para papar Bitcoin, né, do mercado por preço de banana. E você vai vender para eles? Então é o questionamento que ele faz. E olha só, né? Então, bancos centrais estão fazendo o que eles fazem de melhor, que é imprimir dinheiro. E novamente, como eu falei, se essa liquidez fluir aí para o preço do Bitcoin, a gente pode ter uma valorização bastante brutal, né? Então, seguindo aqui, o que são essas operações aí do gráfico? É o famoso Ripple Overnight, né? Os bancos entregam treasuries, ou seja, títulos do governo como garantia. O Fed, o Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos, injeta dólares instantaneamente e no dia seguinte os bancos recompram os títulos e devolvem o dinheiro. É um empréstimo relâmpago para evitar estresse no sistema. Então, 2 pontos de atenção, né? Primeiro, beleza, a liquidez subindo. A gente viu o que aconteceu na liquidez ali em 2020, né? O preço do Bitcoin disparou. Mas também significa aí um certo problema no mercado financeiro, o que tem a ver aí com a questão que eu falei da dívida e de todo o colapso das moedas fiduciárias. No final das contas, os dois cenários podem ser bons para o Bitcoin, tá? Mas no cenário de colapso, se a gente observar aí uma economia colapsando e menos liquidez no mercado, aí todos os ativos voláteis com liquidez podem sofrer, né? Então a gente pode ver SP500 caindo. Para vocês terem um exemplo aqui, né? Em abril,
de 2025, o SP500 caiu ali para baixo dos 5 mil pontos. O que aconteceu com o Bitcoin? O Bitcoin, no mesmo período, caiu para 75 mil dólares, ali com uma queda de em torno de uns 20 e poucos por cento, quase 30%. Então, quando a gente vê os ativos voláteis de renda variável, digamos assim, caindo, liquidez do sistema, o pessoal vende tudo para ter caixa, para não quebrar, para honrar compromissos e por aí vai, né? Bom, então esse nível aí de liquidez no sistema, que aconteceu agora recentemente, só aconteceu algumas outras vezes. Por exemplo, na crise de 2019 ali, que antecedeu a liquidez massiva de 2020, eu por sinal estava muito de olho aqui nessa questão e já observava então um potencial estresse no mercado, e quando o estresse no mercado aconteceu, tudo caiu, inclusive o preço do Bitcoin, mas depois aí com o que é infinito, com impressão de dinheiro, né, impressão histórica de dinheiro, o preço de todos os ativos aí disparou, inclusive do Bitcoin. E agora, novembro e dezembro de 2025, estamos vendo aí liquidez entrando, né? Os três momentos têm o mesmo padrão. Ou seja, problema no sistema bancário, falta de liquidez repentina, o Banco Central dos Estados Unidos, o Fed, entra para apagar o incêndio, e toda vez que isso aconteceu, ativos escassos explodiram. E o que isso diz aí sobre o Bitcoin? Quando o Fed injeta liquidez, bancos respiram, o dólar perde força relativa, ativos escassos ganham demanda, e agora tem um ingrediente novo. Os bancos, fundos e estados estão literalmente comprando Bitcoin nas quedas. O Texas comprou, o país da América Latina estão se aproximando, a Vanguard acabou de liberar acesso, eu falei sobre isso nos vídeos anteriores do canal, por sinal, se você não viu os vídeos anteriores, assista, porque tem várias notícias relevantes que eu vou mencionando em vídeos futuros, né? Então, para você saber bem o que está acontecendo, volte uns vídeos atrás, se você não viu ainda, e veja depois de treinar esse, né? Então, ETF com recorde de volume, e Coinbase Premium, falei sobre isso também em outro vídeo, ficando positivo. E a pergunta agora é simples, né? Você vai vender Bitcoin para o banco, para BlackRock, né? Ou você vai aproveitar esse cenário? É um questionamento, não é uma dica de investimento, eu preciso dizer isso, né? A frase que o ChatGPT colocou aqui, mas só você deve saber qual é a situação específica, né? Então, não é impossível você dizer alguma coisa, primeiro porque você não tem como prever o futuro, e segundo porque você não conhece com quem você está falando, né? Então, enfim, fica aí as informações e a decisão é de vocês, né? Narrativa final, então, quando até o Fed está tentando reabrir a torneira às escondidas, quando ETFs disparam volume e quando instituições entram comprando qualquer queda, essas quedas não são fim de ciclo, são redistribuição. Geralmente as mãos fracas vendem, as instituições acumulam, a liquidez volta e o Bitcoin acaba reagindo. É isso que historicamente acontece. Eu sempre falo aqui, né, que o mercado financeiro é uma máquina de tirar dinheiro das mãos dos impacientes e colocar na mão dos pacientes. Então isso serve também para o Bitcoin. Eu quero saber o que vocês fizeram nessas quedas aí recentes. Vocês compraram aí nessa última queda de 85 mil dólares ou vocês estão achando que na verdade começou um bear market e o preço deve cair ainda mais? E vamos dar uma olhada aqui na Polymarket, qual que é o preço que o pessoal está apostando para o Bitcoin no final de dezembro, no final do ano. Em qual preço o Bitcoin deve fechar aí no final do ano? Coloca nos comentários e volte aqui para ver se você acertou. Então vamos dar uma olhada aqui. A grande maioria aí das pessoas, né, está apostando que o preço vai ficar ali acima dos 95 mil dólares. E a maior parte das pessoas aposta ali entre 80 e 110 mil dólares, mas então aí já ficou muito mais caro comprar aí patamares de preço como 95 e 100 mil dólares para a possibilidade de preço do Bitcoin. Vamos dar uma olhada agora nos principais indicadores. Então, Fear and Greed Index em 27, ou seja, o mercado já não mais está com tanto medo, já está começando a ficar um pouco mais otimista, preço do Bitcoin subindo. Será que quando ele passar aí dos 100 mil dólares não vai acontecer um certo FOMO, ou seja, um Fear of Missing Out, ou seja, as pessoas mais desesperadas e comprando aí sem pensar muito? Enfim, Fear and Greed Index em 27, quando ele caiu para 10, eu falei para vocês que era difícil o indicador ficar tão baixo por muito tempo, né? Então, quando chegou em 10 ali, o preço do Bitcoin caiu ali para a faixa dos 80 e pouquinhos mil dólares, ele logo voltou a subir. Vamos dar uma olhada aqui também no Myer Multiple, que está em 0,85, ou seja, abaixo de 1, o que é ainda um patamar interessante, e abaixo da média de 1,24. E quando falamos, então,
do MVRV Ratio, né, que também é um indicador interessante, já subiu um pouquinho para 1,65, mas ainda abaixo de 2. Olha só, fechou aí então em 94 mil dólares no momento que eu estou gravando esse vídeo. Preço do Bitcoin, vamos ver aqui em reais, ainda 499, quase voltando para os 500 mil reais. Eu quero saber a opinião de vocês. Será que vamos ter ainda mais uma pernada de alta? O bull market não acabou? Ou será que o bull market nem começou? Quero saber a opinião de vocês nos comentários. Novamente, deixem um like. Vejo vocês muito em breve no próximo vídeo do canal. Um grande abraço e até breve.